Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta, comigo, Guta Maranhão, nesse programa que a gente traz novidades para o mundo da saúde, mas são novidades que são de frequência, de energia, de física quântica, de neurociência, de espiritualidade, coisas que estão no mundo maravilhoso que a gente vive e que pode proporcionar uma saúde muito melhor para você, seja saúde física, mental, espiritual, energética. E já já vou receber meu convidado e já estou tomando aqui o meu cappuccino de Capri. Gente, quem não conhece, pelo amor de Deus, precisa conhecer. Delicioso, macio, super gostoso. Esse que eu estou tomando é o cappuccino sem açúcar, com açúcar da beterraba. E o que é mais importante é, ele tem frequência. Gente, quem é que toma aí cappuccino com frequência? Só a de Capri, né? Eu não conheço nenhum mais. Ele é um superfood, e é um superfood quântico, que ele tem frequências de positividade, amor, dentro da composição. Ela tem uma máquina que coloca essa composição, e você toma esse cappuccino e melhora a sua frequência. E você tem, ó, cupom de desconto, Guta Maranhão, no site deles, bota Guta Maranhão do voucher, e tem 10% de desconto. Eles entregam o Brasil todo, viu? Maravilhoso, super vale a pena, e além de ser delicioso. Hoje, no programa, vamos receber um terapeuta de frequência. Nossa, eu estou super curiosa para saber tudo. Toshio Rama, muito bem-vindo. Olá, Guta, olá a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Ah, é minha honra, estou super feliz aqui que você vai falar uma coisa que eu não conhecia, que eu fiquei super empolgada. Eu digo, ai, Toshi, fala tudo, eu achei maravilhoso o teu trabalho. Me conta inicialmente como foi esse início, como é que você chegou nesse tipo de terapia, que é algo que a gente nunca vi, na verdade, né? Vou dizer que vi pouquíssimo, não, nunca vi. Achei fantástico. Conta Na como foi verdade, esse início aí, essa descoberta. legal. Esse início é um pouquinho longo, então qualquer coisa você me interrompe, tá, Guta? Adoro que o convidado fale, pode falar. Então vamos lá. Então, na verdade, minha parte profissional, eu comecei como DJ quando eu tinha 12 anos, né? E depois de 10 anos assim de DJ, eu fui fazer um curso de áudio. E esse curso de áudio nada tem a ver com o mundo de DJ, né? Porque eu fui estudar engenharia de som, engenharia de áudio. E para vocês terem uma ideia, no meu primeiro dia de curso, a gente estuda logaritmo, matemática. Então, o que a gente escuta é feito de matemática, né? E eu sempre falo brincando que eu sofro um preconceito positivo, se é que isso existe, porque muita gente acha que todo japonês gosta de matemática, e eu não gosto. Mas minha paixão pela música, minha paixão pelo som, pelas frequências, foi muito maior que isso, então me formei nesse curso, né? E que me deu a oportunidade de trabalhar com grandes bandas, né? Então, meu trabalho era posicionar as caixas acústicas para shows para 10, 20, 30 mil pessoas, para que todo mundo ouvisse por igual. Então, eu cheguei a trabalhar com Capital Inicial, Jota Quest, e minha última turnê foi Sandy Júnior, lá em 2000, né? Mas eu sempre falo que eu não sou nem Sandy nem Júnior, né? Eu prestava serviço para eles, sempre fui muito bem tratado por todo mundo lá. Meu recorde foi ficar 4 dias sem dormir nessa época. E nessa época é onde eu ganho uma depressão e uma ansiedade e chegou a síndrome do pânico, né? Essa é a minha parte profissional. Porém, minha parte pessoal é que quando eu nasci, minha mãe faleceu no meu parto, eu fui criado pelos meus avós, e meu avô faleceu de câncer quando eu tinha 15 anos. Quando eu completei 18 anos, minha avó faleceu nos meus braços. Nossa. E a partir daquele momento, eu me vi sozinho. Eu não sabia nem fritar um ovo. Então comecei a morar de favor. E aí, quando chega essa parte onde eu tenho a depressão e síndrome do pânico, eu já trabalhava com público e eu tinha medo de ver pessoas. Medo, pânico. Minha mão gelava, né? Eu cheguei a morar 2 dias debaixo da ponte, literalmente, por causa da depressão. Eu deixei de pagar o aluguel, fui despejado. E
E depois disso, eu comecei a ficar viciado em remédios, né? Remédios conhecidos aí até hoje. E eu tento uma coisa pior com a minha vida. Vocês já imaginam o quê? E depois dessa tentativa frustrada, vamos dizer assim, depois de 3 meses, eu comecei a desmaiar do nada em casa. E eu fui até o médico, e o médico, que já era meu amigo, falou que, como ser humano, ele me dava mais de 100 anos de vida, mas como médico, ele me dava 3 meses de vida, porque eu estava com uma bomba, com um coágulo a ponto de estourar, e não tinha como reverter naquele momento. Até então, eu não acreditava na medicina chinesa, eu nem conhecia, eu só julgava de que isso não funcionava, mas saindo do consultório com esse diagnóstico, eu saí. Logo na primeira calçada, encontrei um antigo chefe meu, né, que eu tinha feito estágio quando eu me formei em técnico em eletrônica. E esse antigo chefe falou: olha, vai até esse meu amigo, porque esse meu amigo desistiu da engenharia eletrônica para estudar a energia do corpo. Ele virou acupunturista. Fui até esse terapeuta, e na minha primeira sessão de acupuntura, saí de lá pisando nas nuvens, parecia que eu não tinha nada. E na minha quarta sessão, esse terapeuta olha nos meus olhos e pergunta se eu queria me curar de verdade. Eu falei que, claro que sim. Ele pediu que eu fosse toda quarta-feira, 9 da manhã. E assim foi. Logo na minha primeira quarta-feira com ele, para minha surpresa, ele já não aplicou nada em mim. Ele começou a me passar os estudos que ele tinha, né? Então a primeira coisa foi radiestesia, depois medicina chinesa, acupuntura, auriculoterapia, entre outras coisas, PNL, hipnose, até que ele me apresenta os trigramas do I Ching, né? Os trigramas do I Ching é uma das bases da medicina chinesa, né? Que são traços e semitraços, né? E como eu já tinha feito o curso de áudio, meu professor sugeriu que eu criasse frequências e músicas para mim, para o meu tratamento, né? Até então, sempre achei que ia trabalhar com público, fazendo festas, shows, né? Naquele momento, eu falei, tá ok, vamos lá. E aí eu adquiri meu primeiro teclado e a coisa começou a funcionar. Então, logo que eu comecei a estudar com meu professor, eu fui fazer um novo exame, meu médico falou que meu quadro estagnou depois de 6 meses, né? Eu sempre falo que meu prazo de validade já estava vencido, né? Já estava vencido ali. Já estava mais que vencido já. Meu médico, depois de 6 meses, perguntou o que eu estava fazendo. Ele falou, no mínimo, você está tomando algum chá, alguma coisa assim. Eu falei que eu estava estudando medicina chinesa. E aí o meu médico ficou surpreso, ficou feliz, e ele falou, olha, continua, porque neste momento eu estou fazendo pós em acupuntura. Então eu sei que isso está te ajudando. E aí eu continuei. E aí, quando chega os trigramas do I Ching, que é uma das bases da medicina chinesa, depois de um tempo eu criei um cálculo matemático com os tracinhos, né, do I Ching, com os trigramas, onde esse cálculo, o resultado é a nota musical, é a frequência sonora que a gente deve tratar os seres humanos. Então é como se fosse uma acupuntura sonora que a gente faz aqui. Então, logicamente que a primeiro momento isso foi utilizado em mim, né? Nunca pensei até então em virar terapeuta, em trabalhar com isso, né? E as coisas foram funcionando a ponto que esse diagnóstico do meu médico de 3 meses de vida foi em 2001. Há 6 anos atrás, esse médico bate na minha porta, queria me ver, porque, lógico, nós nos tornamos grandes amigos, né? E há 6 anos atrás ele vem aqui chorando já, eu abri o portão, ele me deu um grande abraço, sussurrando de choro. Ele veio me trazer a alta oficial que eu não tenho mais nada, né, no meu cérebro. E, bom, aí meu professor, ele já dava palestras, né, para outros terapeutas. E eu era o cara que literalmente levava a malinha dele, deixava tudo pronto ali para a apresentação dele e tal. E nas palestras ele começou a falar sobre o nosso trabalho, né, o meu trabalho com as frequências, e alguns terapeutas ficaram interessados e começaram a usar nos próprios pacientes deles, e a gente começou a ter relatos, depoimentos desses terapeutas, até que
um dia me colocaram na parede, os terapeutas, meu professor, enfim, de que eu deveria me tornar um terapeuta, que eu levava jeito, mesmo porque eu sempre fui aquele cara, né, que quando um amigo terminava com a namorada, a minha amiga terminava com o namorado, vinha me procurar e eu dava o colo para todo mundo. Então eu tinha essa característica aí. E assim foi, né? E quando eu estava lá debaixo da ponte, né, que eu acredito, lógico, né, em energia, na força do nosso pensamento, eu lembro que estava uma lua e os pernilongos comendo minha perna, né? E aí eu olhei e eu pensei assim, puxa, eu gostaria que alguém estivesse aqui, não precisava falar nada, mas que fizesse eu me sentir seguro. E se eu pudesse ser essa pessoa futuramente, ou em algum dia que eu pudesse ser esse porto seguro para alguém, então é o que eu faço hoje, né? Eu sempre falo que essa técnica que a gente criou, que são as frequências do bem, deu um trabalho danado, deu um investimento danado aqui com os equipamentos, mas o que a gente deixa aqui em primeiro lugar é o ser humano. Quem tem que brilhar é o paciente, não a técnica. Isso é o meu conceito. Respeito todas as terapias, mas e lembrando que eu já precisei de muita terapia na minha vida. Então, tudo que eu achei legal em algumas terapias, eu tento evidenciar aqui. Tudo aquilo que eu não achei legal, eu tento fazer diferente. Então, a soma do que a vida foi me proporcionando, que eu chamo de diplomas da vida, né? Desde da perda dos meus avós, da minha mãe, de pessoas, hoje eu entendo que tudo foi válido, que hoje, assim, eu não parece que quando eu conto essa história, parece que é uma outra pessoa, de verdade, não parece que eu estou mentindo, de verdade, né? Mas não, e na verdade, tudo isso hoje me ajuda a entender melhor as pessoas que me procuram. Então, foi mais ou menos assim que a gente chegou nas frequências do bem. Nossa, que jornada, hein, Toshi? Muito incrível Pois é. tudo isso. E é aquela coisa, a gente precisa passar por coisas para poder estar na missão do propósito. Tanta gente vive a vida toda e não sabe o propósito, vive por viver, girando na Matrix, e trabalha, casa, trabalho, vai para farra, bebe, volta, faz uma viagem, acha que isso aí é alegria. Às vezes mas muitas vezes não é, sabe, propósito de vida. Então, acho que em algumas pessoas específicas o mundo vai sem querer, assim, não sem querer, tudo é proposital, né? Mas assim, vai um pouco fazendo sofrer, não por sofrer, mas para aprender ou desviar a rota, né? Para a gente finalmente estar no que é para ser de fato, né? Nossa função aqui nesse planeta. E a sua função é uma função muito linda, viu? Parabéns, eu achei incrível o seu trabalho. Obrigado. E me fala, aí o paciente chega, conversa com você, como é que você faz esse diagnóstico para saber qual frequência utilizar, como é dentro do consultório? Porque eu acho que o povo está curioso para imaginar como é isso, né? Qual é o processo? Então, quando o paciente chega, e como eu falei anteriormente, né, que eu tento ao máximo evidenciar o paciente e não a técnica, né? Eu falo que a técnica que a gente criou tem muito cálculo e eu falo que a parte mais difícil deixa comigo, né? Que aí eu faço aqui, mas eu falo que as primeiras frequências do bem que a gente tem que ouvir é o que sai da boca do paciente. É como eu gostaria de ter sido tratado na época que eu precisava de terapias. Essa é a ideia inicial, né? Então, lembrando que eu respeito todas as terapias, entendo, cada um tem seu método, mas o nosso jeitinho aqui é o que? Eu sempre deixo reservado entre 1h30 e 2 horas para cada paciente. Se a gente vai utilizar tudo isso, não sei, mas eu deixo reservado, uma coisa bem tranquila. E através de um bate-papo natural, de uma conversa natural, né? A gente vai observando através de PNL, através de gestos, através de posição dos olhos, até da língua, cor da pele, alguma coisa que o paciente falou numa entonação diferente, que deu uma ênfase, e ali a gente começa a associar com a base da medicina chinesa. Então, a cor da pele está de um jeito, pode ser o fígado, né, pode ser o baço pâncreas, a posição da língua pode ser coração, alguma coisa nesse sentido, e sabendo disso, aí sim, a gente pensa em qual frequência vai tratar desses órgãos, né?
Porque a medicina chinesa acredita que tudo começa da emoção. Então, cada órgão tem sua emoção. Tá? Então, aqui a gente trata desde problemas físicos e emocionais. Tá? E lógico que logo na primeira consulta, eu não sei qual é o problema do paciente, né? Então, aqui eu tenho frequências base, né, que eu chamo. Então, eu vou ter, por exemplo, uma frequência para o fígado, uma frequência para o coração, uma frequência para a ansiedade, uma frequência para a depressão, né? E, logicamente, que eu vou colocar aquilo que o paciente está precisando naquele momento. Dependendo do caso, só essa frequência base já é o suficiente. Né? E depois da consulta, por muitas vezes, eu falo para o paciente ouvir também em casa lá. Mas, em alguns casos, por exemplo, eu trato muitas crianças autistas e pessoas com Alzheimer, né? Então, nesse caso, eu faço, geralmente, um tratamento, não é um tratamento, mas uma anamnese com os pais, ou quem cuida dessa pessoa com Alzheimer, para entender o ambiente em que essa pessoa vive, convive. E aí eu já vou logo de cara com a ideia, com a proposta de criar já músicas personalizadas para esse tratamento. Então, aí então a gente tem esses dois tipos de tratamento, né? Sendo que a coisa, quando a gente fala que às vezes só as frequências base já funcionam e funciona mesmo, aí por muitas vezes não é preciso criar nada, mas dependendo do caso, a gente oferece até para melhorar o mais rápido possível para chegar mais rápido à cura do paciente. Então, é isso. E essa frequência, ela atinge, tipo, um órgão específico, o corpo todo? Uhum. Como é isso? Porque, às vezes, tipo, o problema é neurológico, o problema é psicológico, o problema é físico, realmente, uma doença, tá lá. Uhum. Como essa frequência, como é que você emana? É emanado? É caixa de som? Uhum. Aqui, inclusive, eu estou falando neste momento do nosso estúdio / consultório, consultório / estúdio. Então, eu trato os pacientes aqui no estúdio mesmo, onde a gente tem caixas específicas, né, preparadas para isso. E o que é interessante, na medicina chinesa, quando a gente fala em órgãos, né, então a gente tem o fígado, coração, baço, pâncreas, rim, enfim, cada um desses vai ter um meridiano, um canal de energia que circula pelo corpo inteiro. É como se fosse estradas. Então vai ter a estrada do fígado, vai ter a estrada de um outro órgão. E às vezes ali fica bloqueado, né? Então, aí as frequências vai ter esse trabalho de desbloquear esse canal de energia, esse canal do meridiano, que logicamente isso vai chegar lá no órgão mesmo, né? E outra coisa que eu sempre falo é que nosso corpo é como se fosse, como que o nosso corpo fala? É como se fosse o painel do carro. Então, às vezes acende a luzinha lá. Então, alguns métodos e alguns remédios são para apagar a luz do painel, mas o problema está lá ainda, né? Então o motor está com problema. O nosso trabalho é o quê? Sim, apagar a luz ali, mas trabalhar ali na causa, na raiz do problema. E a gente trabalhando dessa maneira nos meridianos, então a gente consegue trabalhar de várias formas. O que eu quero dizer com isso? Por muitas vezes, uma artrite, artrose vem por algum congestionamento do fígado. É por isso que as pessoas tomam remédio para artrite, artrose, dor muscular, não resolve. Se for algo localizado, o remédio, algum outro tipo de terapia mais local, tende a resolver muito bem. Então já veio paciente que fazia outros tratamentos de ombro por 6 meses, 8 meses, e falou para mim que não resolvia. Então eu sempre falo, então o problema não está no ombro. Né? Isso seria o painel do carro acendendo. Então o fígado fala assim, olha, eu vou te dar uma pressão alta para ver se quem me carrega se toca que eu estou precisando de ajuda. Agora eu vou dar uma diabetes para ver se ele se toca, vou dar uma pressão alta, e tudo isso é fígado. Pode ser o fígado, entendeu? Então é dessa maneira que a gente trata aí. É engraçado, porque isso é uma coisa que a gente ouve muito, né? Eu trato esse braço há tanto tempo, já fiz não sei o que, não sei o que, não sei o que, não resolve. Nossa, isso é muito recorrente, né?
Muito, muito, muito recorrente, muita coisa que acontece aqui, principalmente o loop medicamentoso, que a gente chama. Lembrando que eu não sou contra remédios. Não. Remédio, a curto prazo, é para isso. O problema é viver de remédio. Isso quer dizer que aquele remédio está atuando para ficar apagando a luz ali, mas não está resolvendo o problema raiz lá. Então, aí a pessoa começa a tomar um remédio para diabetes, dá insônia, aí começa a tomar remédio para diabetes e insônia, isso dá problema de rins, aí toma remédio para o rins, para fígado. E aí, quando o paciente chega até a gente, fala assim: Toxa, eu tenho muito problema. Muito. Dor na cabeça, dor no pé, dor não sei o que lá. Eu falo: não, mas isso é decorrente de algum órgão, um único órgão, de repente, que quis falar com você, só que você não entendeu. A gente não entendeu esse vocabulário dos nossos órgãos. Ele está tentando falar. E meu trabalho é traduzir e consertar, né, ajudar esse órgão através das frequências. É isso. Não, é muito legal. E precisa, assim, de várias consultas, a pessoa leva para casa o som e coloca. Uhum. Então, depende muito. Lembrando daquilo que eu falei anteriormente, como eu gostaria de ter sido tratado quando eu não estava bem. Logicamente que eu gostaria de ter tido a cura o mais rápido possível, ter livrado das dores o mais rápido possível. Então, aqui na minha vez como terapeuta, é o que eu tento fazer. Então, lógico, vai ter problemas que a pessoa está há anos com o mesmo problema, e quando chega aqui, de repente, não vai ser da noite para o dia. Né? Ou vai ter pacientes que começaram a ter um primeiro sintoma e já chegaram até a gente aqui, que por muitas vezes, 1, 2 consultas, a pessoa já tem um alívio, e aí eu indico já um espaçamento. Por quê? Eu não quero que o paciente fique viciado na nossa terapia. Eu não quero que o paciente use a nossa terapia como muleta. Eu falo que os pacientes são passarinhos com asinha quebrada. Eu quero consertar a asinha o mais rápido possível para que eles voem. E aí, quando eu dou palestra para os terapeutas, uns querem me matar, né? Poxa, mas como que você ganha dinheiro? Aquelas coisas. Mas eu acredito na lei da atração, de verdade, e eu acredito que esses passarinhos com asa renovada vão trazer novos passarinhos. É o que tem acontecido desde quando a gente começou a terapia lá em 2007, 2008. É o que tem acontecido, né? Então é dessa forma que a gente faz. Então, dependendo, não precisa de muitas consultas, depende do caso, né? É interessante você falar isso, porque, em geral, quando eu faço entrevista e converso com pessoas de terapias integrativas, assim, mais, vamos dizer, diferentes do que a gente está acostumado a ver, né, no mundo, é o mesmo discurso de querer independência do paciente, querer resolver o problema realmente. Não tem aquela coisa de manter, né? Como você falou, a muleta. Às vezes as pessoas se vitimizam e aproveitam, porque eu tenho esse problema, eu tenho dificuldade. Aí, por um lado, é bom que todo canto que vai, o pessoal acolhe, fica com peninha, arranja uma cadeira sempre para mim, porque, né? É aquela coisa que é uma coisa tóxica que você mantém. Pois não tá certo, e se você fica viciado na doença, viciado no problema, e você termina causando outros problemas, ou por medicação, ou pela atitude mesmo, pelo gesto, funcionalmente falando, né, no organismo, no corpo, e a pessoa fica assim. E, em geral, os terapeutas têm esse comportamento, né, de fazer algo rápido, assim, rápido de acordo com a necessidade, com as condições realmente de resposta do corpo, e dependência, né? E em tudo. Né? Todo mundo meio que faz mas eu quero que você fique independente, não é para você ficar vindo aqui sempre e tal. E vamos falar assim, matematicamente. Ok. Como essa frequência vai? É no ouvido, na caixa? Quando a pessoa for ouvir em casa, ela tem que ouvir no ouvido mesmo, ou ela bota um som que fica no ambiente? Porque aquilo ali é emanado? Como é que é fisicamente, quanticamente? Eu adoro física quântica, né? Sou super estudiosa de física quântica e neurociência, então eu amo esse assunto. E fala aí, Toshi, para a gente se empolgar. Não, legal. Então,
quando o paciente vai ouvir, aqui eu trabalho com caixas acústicas, existe um posicionamento, né? Por isso que foi válido eu ter feito o curso de áudio lá, engenharia de áudio. Então, existe um posicionamento. Né? Tem um motivo. E um motivo de você ter feito aquilo ali. É muito doido, né? Porque hoje tudo se encaixa, a gente utiliza tudo aqui, até que eu adoro cuidar de plantas aqui, então até de plantas aqui eu acabo usando como analogia, como as plantas crescem, qual tipo de adubo a gente usa, eu falo isso para os meus pacientes sempre, então tudo na vida foi válido e é válido, né, mas aqui, quando o paciente vem, a gente tem as caixas específicas para tratamento, né, que a gente foi adquirindo, e que eu sempre falo que, lógico, a gente vai ouvir pela nossa audição, claro, mas as frequências vão atingir nosso maior órgão, que é a pele, vibração. Aí a gente está falando de vibração, que é a frequência, no final das contas. E essas caixas acústicas, essas frequências que a gente cria, eu falo que tem que atingir desde a ponta do fio do cabelo do paciente até a unha do dedão do pé do paciente. Como era uma exigência. Eu sou um cara chato, né? Acho que quanto mais a gente estuda, mais chato a gente fica. Então eu falei, não pode ser qualquer caixa acústica, né? Enfim, e eu fui fazendo vários testes. Então é isso. O paciente leva para casa, ou quando a gente cria músicas personalizadas, eu sempre dou uma instrução. Por quê? Por exemplo, crianças autistas geralmente têm dificuldade em usar fone de ouvido, né? Então a gente cria frequências que pode ser utilizado ali no ambiente. E aí, quando eu falo de frequência, um detalhe importante, Guta, que não é uma frequência pura, é uma música que a gente cria, é uma soma de frequências, né? Então, se a criança gosta de, vamos dizer assim, galinha pintadinha, então, não que eu vou criar uma música bem infantil, mas vai ter toques que lembram, para que fique mais fácil para ela ouvir, né? Por exemplo, alguém que gosta de sertanejo aí que está na moda. E nada contra, mas é só para vocês entenderem. Se eu já coloco uma música clássica, se a pessoa não gosta também de música clássica, vai ser um impacto muito grande, né? Então eu tenho que ir lá no que a pessoa gosta e ir trazendo para o que seria mais favorável a ela. É isso que a gente faz. Então, voltando. Uma criança que ouve Galinha Pintadinha, eu crio algo, uma música parecida ali, que lembra um pouquinho. E aos poucos a gente vai trazendo para algo mais parecido com as frequências do bem para terapia que a gente faz aqui. Então, dá para a gente usar no ambiente. Agora, pessoas com Alzheimer, por exemplo, aí eu já peço para usar fone ou 2 caixas próximas. E aí eu sempre pergunto para a família, né? Qual música que aquele paciente escutava, né? Gostava de escutar. E aí eles me dão algumas referências, e naquele momento em que aquela pessoa com Alzheimer escuta, naquele momento, enquanto a música está tocando, ela volta a lembrar de tudo, né? Isso em termos de lembrar e colocar música que esse paciente ouvia antes do Alzheimer, esse estudo tem que deixar claro que não é meu, tá? Isso tem pesquisas, isso tem até no YouTube, até de uma bailarina, que quando uma senhora bailarina que está com Alzheimer, quando ouve a música que ela dançava, ela volta a dançar, a fazer os movimentos. Então, é disso. E aí, quando, por exemplo, animais, a gente trata de animais, cachorrinho, gatinho, peixinho, tem até um relato de um peixinho que a gente salvou aí, que ia passar por uma eutanásia, porque minha amiga é criadora desses peixes, e eu também tenho lago aqui, eu gosto de peixe, eu sabia que era motivo, sim, para eutanásia, eu pedi para que ela me desse aí mais um dia, eu virei à noite fazendo a frequência, a música para o peixe, e esse peixe viveu mais por 2 anos e pouquinho. Né, eu pedi para que colasse o fone de ouvido no vidro do aquário. Aí eu tenho um relato de uma paciente que estava com pedras nos rins, estava com a dor, ou seja, a pedra estava ali no canal da bexiga. Ali. Eu falei para colocar a frequência, pegar o fone de ouvido e colocar aonde estava a dor. Em 10 minutos ela expeliu a pedrinha, que já seria motivo de uma cirurgia pelo tamanho. E isso tem relato no nosso Instagram lá. Então, dependendo do caso, a gente vai usando de várias formas, mas logicamente que praticamente eu mando um manual de instrução, né, para cada paciente de como utilizar. Pois é, porque eu estava pensando justamente isso,
como é física, né? Então, teoricamente é irrelevante se o fone está no ouvido, porque você quer que aquela frequência seja distribuída como um todo, né? Como você falou. Mas se a frequência está lá específica no órgão que está realmente precisando, ele vai de maneira mais forte, né? Acredito. Sim, é isso É a mesmo. dosagem, né? Você botar geral, você botar ali, tá na dose, né? Isso. E também tem a possibilidade que a gente cria, né? Aí eu vou explicar um pouquinho assim. A gente cria também frequências inaudíveis, né? Porque a nossa audição tem uma faixa, um espectro de frequência que a gente consegue escutar, né? É de 20 Hz a 20 mil Hz. Acima disso e abaixo disso é ultrassom, infrassom, etc. A gente, logicamente, não escuta. Só o cachorro escuta, por exemplo, né? Morcego, etc. Aí o pessoal me pergunta, Tocha, mas como que você consegue criar se você não está escutando? Aí eu crio por gráficos no nosso software, né? Aí dá para ver a ondinha lá. Por quê? Porque às vezes alguma frequência, por exemplo, crianças autistas, algumas frequências ou qualquer música ou qualquer barulho pode irritar, né? Mas como eu falei, a gente pode não escutar, mas a nossa pele, os nossos canais de meridiano e órgãos, eles recebem isso. Isso é o mais importante, né? E logicamente que eu provo que a gente criou a frequência, olha, tá aqui na telinha, tem coisa aqui. Mas é isso, dá para se criar isso também. Eu ia te perguntar exatamente isso, porque quando você falou de frequência, eu não sabia que era música realmente. Eu disse, será que ele faz uma música ou é só realmente um som de uma frequência? Porque às vezes som de frequência é aquela coisa, né, exato, uma vibração, um negócio assim, que às vezes não é nem agradável de estar ouvindo, né? E eu sei também que tem músicas, tem frequências que também são inaudíveis. Aí eu tava, caramba, será que ele bota a música? Você falou que você coloca a música, né? Então, você era DJ, né? Então tem todo o tudo teve um motivo, Toshi. Tudo teve um motivo, né? Então a gente sabe, por exemplo, eu dei uma palestra nessa semana em que eu falei que pouca gente sabe, a gente organizava uma balada aqui na minha cidade, né? Balada para japonês, né? Existe isso ainda, né? Aqui na minha cidade ou em São Paulo existe. E como a gente organizava, a gente tirava o dinheiro do nosso bolso para, né, para fazer a baladinha. A balada, o que dá mais dinheiro é o bar, não é o ingresso. Então, se eu, como DJ, fico fazendo todo mundo dançar o tempo todo, ninguém vai consumir no bar. Nossa! Então, no meio tinha um horário que eu combinava ali com o pessoal que estava, né, organizando a minha equipe, tinha um rádio comigo. Aí eu falava, daqui 2 músicas eu vou quebrar a pista, ou seja, eu vou fazer com que as pessoas saiam da pista. E aí, por quê? Porque já tinha que deixar avisado o pessoal do bar que, né, tinha que ficar preparado. Só que eu tinha a música que trazia as pessoas. Só que isso já é feeling. Isso é sentimento. Não dá para ser muito programado, muito robótico. Ó, 2h15 eu vou. Não dá para fazer isso, né? E a mesma coisa aqui. Eu falo que eu não deixei de ser DJ, porque por muitas vezes, por exemplo, eu falei que eu tenho uma música para cada órgão, mas na verdade as frequências base, né? Que a gente deixa as músicas base. Mas na verdade eu tenho, por exemplo, 3, 4 músicas para o fígado, 3, 4 músicas para os rins, né, para a depressão, etc. E dependendo, eu vou transitando entre essas músicas, porque às vezes eu vejo que o paciente, através de um gesto, ele é inconsciente. Aquela música eu sei que é eficaz para ela, mas o jeito, o tipo da música não agrada. Né? Então eu vou transitando. E isso também se explica que em off aqui, né, eu mostrei um pouquinho do meu estúdio aqui. Não, ele virou lá a câmera, mostrou. Não, você não tem ideia a quantidade de coisa. Eu não sei nem dizer como é que se chama isso aí, as mesas. Aqui a gente tem os teclados sintetizadores, né? Que eu acho que tem mais de 40. E o pessoal sempre. Então, muitos que chegam aqui perguntam se eu sou colecionador, se eu sou lojista. Não. É verdade. Verdade isso, né? Mas não, é porque... E que ele usa, né, o tempo todo, né, Toshi? O tempo todo, né? Então, imagina, por exemplo, a Guta gosta de um estilo musical.
Se eu conseguir criar algo ou fazer algo aqui que vai ter uma conexão maior com o gosto musical dela, logicamente ela vai aceitar mais facilmente. É o que eu falei anteriormente, né? Se, por exemplo, a pessoa gosta de música clássica e de repente, não que eu faça isso, mas eu coloco um forró aqui, a pessoa vai se assustar. E vice-versa. Né? Se eu chegar numa proximidade musical dela, que ela já gosta, criar essa ressonância, essa conexão, é muito mais fácil. É por isso que se explica a quantidade de teclado que a gente tem aqui. Eu não sou colecionador mesmo, porque essa coleção não é tão baratinho e não é tão fácil de... São poucos doidos no Brasil, principalmente, que fazem isso. Tem um grupo de doidos, que eu converso com eles também, né, que tem teclados assim, mas é justamente para... Como eu falei, eu sou muito chato, eu gosto... a gente vai afinando, né, a nossa terapia para que seja mais receptiva, né, para os pacientes. É isso. E não só receptiva, como eficiente, né, Toshi? Você Isso. vai trabalhando para isso ser mais eficiente possível. E quando você deixa a música personalizada, ela não só ela é personalizada pelo tipo de música ou também pela frequência? Então, aí na verdade é um conjunto de coisas, né? Porque a gente tem que lembrar que uma música é uma soma de várias frequências numa certa ordem, né? Então, se a gente for ouvir samba, vai ter várias frequências do bumbo, vai ter frequência do reco-reco, lá do cantor, que também, lógico, a voz é uma frequência somada dentro de um ritmo, não é? Então, seria isso mesmo, seria a soma de frequências, pensando no resultado, no diagnóstico, na cura do paciente, transformada em música. Você falou anteriormente, é um teste que eu fiz no começo da nossa terapia, e lembrando, existe esse tipo de terapia, conheço terapeutas que trabalham dessa forma, e eu tenho o meu maior respeito. Eu sempre falo que existe um paciente certo para cada terapia e terapeuta, e vice-versa, né? Tem para todo mundo. Às vezes minha ferramenta, que são as frequências do bem, não funciona. Inclusive, já indiquei outras terapias para alguns pacientes. Eu falei, olha, não é comigo. Até um paciente veio trazer um presente depois que eu indiquei uma outra terapia, que falou, Toshi, verdade, não ia funcionar com você, mas funcionou com aquela terapia, com aquela terapeuta, né? E eu me emocionei muito porque, né, é isso, tem para todo mundo, tem seu gosto. Mas, voltando, no primeiro teste, eu colocava as frequências puras. Então, assim, 30 minutos. Nem eu, nem meu paciente, a gente aguentava. Principalmente ali no início, que eram meus amigos, né? Entre aspas, com carinho, os primeiros cobaias, né? E eu tinha que testar em alguém. E então a gente não aguentou. Então, qual foi a ideia? A partir daquela nota musical, eu vou te explicar um pouquinho, Luca. Não sei se você já viu nesses programas de TV, vai um cantor, tipo Faustão, Silvio Santos, Raul Gil, aí o apresentador de última hora, no improviso, fala assim, me canta aquela música pro cantor, e o cantor não preparou, e nem a banda do programa preparou. Aí o cantor fala assim, maestro, me vê um dó maior. E a banda segue certinho, né, a música, sem ter sido ensaiada anteriormente. O que é aquele dó maior? Aquele dó maior é uma nota musical, claro, que é uma frequência, só que quando ele fala dó maior para o maestro, ele está falando em relação ao campo harmônico. Então, é o campo harmônico de dó. Imagina você que, quando ele fala em campo harmônico de dó, é como se fosse uma aquarela de cores que estão dentro daquela nota do campo harmônico de dó maior. Então, são notas musicais que estão dentro daquele campo harmônico de dó. Então, todos os músicos e o maestro sabem que dentro daquele campo harmônico de dó vai ter notas que estão dentro daquele campo e outras não. Né? Então, é isso que a gente fez aqui. Então, naquele cálculo matemático dos trigramas do I Ching, quando eu falo que o resultado é a nota musical, eu pego aquela nota e eu faço com que ela seja um campo harmônico, possibilitando uma aquarela de notas musicais para que a gente crie uma música completa. É assim que a gente faz.
Nossa, foi esclarecedor, viu? Que eu confesso que a vida inteira eu nunca entendi, que eu não entendi tudo. Sim, 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 sim. Dó, mas eu digo, sei lá, como é que sai uma música toda só de um dó maior? É, Ah, é, ok, agora entendi que é por um isso. conjunto, né? Isso. Realmente. É doido. Não, quando eu falei com o Toshi, conheci você, achei você muito doido, quero te entrevistar, quero conhecer mais, porque eu adoro gente doida, porque eu sou meio doida. Muito bom, muito bom. E é com doido que a gente se junta para saber mais doideira e É ficar isso com a aí. vida melhor. É isso aí, é isso aí. Tamo junto. Estamos junto na doideira, né? Isso aí. Mas me fala, essa transição da medicina chinesa para a frequência. Ok, Porque a medicina chinesa tem várias coisas, né? Eu também não entendo muito de medicina chinesa. Era bom vamos lá. falar um pouco da medicina chinesa, dessa parte dos gráficos, até virar a frequência, porque eu achei bem diferente. Então, é assim, quando a gente fala dos trigramas do I Ching, que alguns falam que foi criado, né, esses trigramas foram criados 3.000 antes de Cristo, alguns já têm relato de 6.000 anos, outros relatam que só começaram a deixar algo por escrito depois que surgiu a escrita, ou seja, pode ter surgido antes da escrita até, né? Mas é a partir desses trigramas que vai nos orientar, que vai ser criado a partir desses trigramas os meridianos, os canais de energia da acupuntura. Né? E na medicina chinesa, a gente trabalha com 5 principais órgãos, tá? Que é coração, pulmão, baço pâncreas, rim e fígado. Cada um deles tem uma relação com algo da natureza, tá? Então, vou falar de 3 deles que eu sempre falo. Eu conto essa historinha para os meus pacientes para que eles entendam o que eu vou fazer neles, que é uma das coisas que, quando eu precisei de terapia, poucos terapeutas fizeram comigo. Eu faço questão de explicar para que eles entendam o que eu estou fazendo e se está de acordo, né? Então, vou falar de 3 órgãos, os 3 elementos, para que você entenda. Quando alguém está com ansiedade, é o coração batendo forte, tanto é que muita gente tem uma sensação de taquicardia, né? O coração é representado pelo fogo. Aí a gente vai ter o órgão rim, que é representado pela água. E aí a gente vai ter o órgão fígado, que é representado pela madeira. Então, geralmente sempre, o coração é ele que está avisando que tem outros órgãos com algum problema, com alguma deficiência, né? E geralmente é rim e fígado. Então é assim, a água não está controlando o fogo, por isso que o fogo está alto. Ou está tendo muita madeira do fígado alimentando o fogo. Então por isso que o fogo, por isso que a gente vai cair naquilo. Se a pessoa toma um ansiolítico por 15 dias, um mês, e não teve nenhuma melhora, é porque o problema não é no coração, porque vai fazer, né, esses remédios fazem diminuir batimento cardíaco, batimento cerebral, né? E se não funciona, quer dizer que tem alguém que continua alimentando esse fogo do coração. Ou tem gente que não está controlando esse fogo. Então, creio que fica simples de entender. Geralmente é fígado, depois o rim que isso acontece. E, logicamente, que a gente vai colocar a frequência específica para a ansiedade, que dentro dessa frequência vai ter a frequência para fígado e para rim, que é para ansiedade, que a gente já tem criado como frequência música base aqui. Entendeu? Tá, entendi. E o que mais da medicina chinesa, assim, você consegue colocar além dessa parte que você explicou? Bom, como eu falei, a gente também estuda muito a relação de emoções, por exemplo. Então, cada órgão, bom, acho que as pessoas sabem a maioria sabe qual é a emoção do fígado, que é a da raiva, né? Da angústia, né? A pessoa tá raivosa, vai tomar remédio para filho, tal. Tem essas brincadeiras aí. Então, cada um desses 5 elementos que eu contei vai ter uma emoção específica. Então, quando só da pessoa, que nem aqui eu tenho uma escada, né? Eu falo que nosso tratamento, nossa consulta já começa no portão onde eu recebo os pacientes. A forma como o paciente me fala oi, só o jeito de falar, às vezes o pessoal vai dar risada, mas já que é uma conversa de doido, né? Então eu vou ficar à vontade, tá? Aqui Então, tudo certo.
Tá tudo Então, dois em casa. beleza. E aí, quando a gente começa a criar esse olhar, a gente fala assim, nossa, essa pessoa tá muito fígado hoje. Ou, entendeu? Por causa da pele. Porque fígado, por exemplo, quando alguém usa óculos, como eu, já tem um desequilíbrio no fígado, porque visão e fígado é ligado diretamente. Nossa, então, ó, eu também uso, tá? Exato. Tá? É É um porque o meu é pra desequilíbrio. longe, como eu tô aqui no computador, é perto, eu não Aham, preciso, eu tô sem, mas se eu vou dirigir, uma coisa assim, eu boto, mas é pouquinho. sim. E aí, por exemplo, quando alguém tem uma hepatite, o olho já fica amarelo, por causa da bilis, etc. Né? Isso. Então, a gente, dentro da medicina chinesa, a parte técnica em si, por exemplo, quem usa agulhas de acupuntura, né? Eu também trabalho com auriculoterapia, assim, que é na orelha, né? Porque aqui na orelha a gente tem todos os pontos de acupuntura praticamente, né? Mini sistema que chama. Isso, mini sistema, isso mesmo. Então, quando a gente correlaciona com essas emoções ou com essa visão que a gente tem em relação à cor da pele do paciente, a cor dos olhos, o jeito que fala, a cor da língua, porque na língua dá para saber os órgãos também, né? Tem mini sistema na sola do pé, na orelha, na Isso. língua, tem mais Na algum palma lugar? da mão. Palma da mão também. Então eu falo que esses mini sistemas que você está se referindo, eu chamo de rodoviárias, para que meus pacientes entendam. Por quê? Se os meridianos são estradas, caminhos, ruas e vielas, vai ter um ponto de encontro dessas estradas. E Boa. aí que eu chamo de rodoviárias. E por que eu prefiro, quando necessário, né, ainda mais quando eu aplicava mesmo aurículo, por que eu prefiro a orelha? Porque o caminho está mais perto do cérebro, então chega mais rápido essa informação para o cérebro. Eu prefiro, tá? Vai ter gente que vai fazer na mão e tá tudo bem, tá? Mas esse é o meu jeitinho. Mas voltando lá. Então, esses recursos que eu falei de olhar para os olhos dos pacientes, olhar a pele, o jeito que fala, tudo isso também faz parte não só da medicina chinesa que a gente usa aqui, mas também da neurolinguística. Então, é uma soma que a gente faz aqui. Dá para a gente perceber tudo. Então, eu sou um cara muito chato, muito detalhista. Mas isso é bom que também você termina criando, eu acho, até uma sensibilidade não só profissional, mas até energética, né? Você que trabalha com isso, você já vai sentir aquele campo da pessoa, você meio que já entra no campo que a pessoa, se foi aí, já permitiu, né, que você entrasse. Né? Sim, Se sim, quer que sim, você sim, trate, sim. ela já autorizou que você entrasse no campo, que você Exato. tivesse a sensibilidade de absorver as informações ali, até sutis, que não são tão visíveis, Sim, porque sim, tem sim. gente que se comporta de um jeito mais por costume, Uhum. ou, né? E às vezes o PNL não está tão 100% ali porque está mostrando Uhum. por algum outro motivo, né? Sim, sim, sim. E o que é interessante é que nessa conversa de 1h30, 2 horas, né? É lógico que meus pacientes acabam se tornando grandes amigos, a maioria deles, né? Então, vem senhoras trazendo um pedaço de bolo, por muitas vezes eu choro de emoção, porque é tão simples, mas eu sei que aquilo realmente é de coração, né? Então, rola, eu me permito chorar, me permito me emocionar, eu me permito abraçar os pacientes, né? Ah, Então, eu também. eu crio essa relação, né? Mas você falou um detalhe muito, muito, muito importante, que é justamente sobre como o paciente, ele deixa aberto, né, a porta aberta para a gente entrar. Então, às vezes, imagina, eu já tratei de uma senhora, por exemplo, que até a quarta sessão, consulta, eu sabia que ela já tinha 72 anos. E ela estava passando por uma quimioterapia. Então, na nossa conversa, eu sabia que ela estava escondendo alguma coisa que ela não queria falar para mim. E eu respeito muito, porque eu sou um cara estranho, né, na vida dela, e até que na sexta consulta, aí veja, essa pessoa eu não consegui liberar logo, assim, como eu gostaria, porque eu sabia que tinha algo, e que eu sabia que poderia ser a raiz do tumor dela.
E aí ela me chamou, ela falou de um jeitinho, falou, Tocha, eu vou falar uma coisa pra você que nem minha melhor amiga, que é minha nora, sabe. Eu falei, pode falar. Eu fui abusada do meu padrasto quando eu tinha 6 anos de idade. Nossa, tadinha. Entende? Então, é nesse aspecto que a gente trabalha, logicamente que respeitei isso nela, mas o mais interessante é que na outra semana, na 7ª consulta, ela sentiu que já não deveria mais fazer quimioterapia. Eu falei, então vai falar com o seu médico. Na 8ª sessão, ela veio falar para mim, Tocha, meu médico liberou da quimio porque meu tumor não está mais lá. Nossa, que coisa linda. Entende Ela isso? Então, ressignificou fisicamente, né? Nossa. isso era a emoção retida dela, que fez com que uma célula dela, que eu sempre falo de câncer, né? O que você está fazendo para você, para que uma célula sua se revolte contra você, né? Que isso é o tumor, é o câncer. E aí, quando ela falou isso, enfim, foi uma das que a gente chorou, abraçou, até hoje, né? Hoje ela vem fazer manutenção uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias, né? E ela criou um carinho enorme por nós e, logicamente, a gente por ela, né? Então é um dos relatos. Não, tem paciente assim que eu sou assim, chorona também, emotiva, e também adoro abraçar os pacientes e tem muito esse acolhimento, porque eu acho que as pessoas precisam disso, né? Tanta coisa mecanizada, tanta coisa, Sim. a caixa de toque, assim, tipo, meu trabalho, né? Hoje eu sou dentista e trabalho com a parte de harmonização também. Hoje em dia o consultório é 80% harmonização, procedimento estético, 20% odontologia também. Ok. E as pessoas que trabalham com isso, trabalham rápido e vai, não sei o quê. Ai, querida, vem cá, faz isso, né? Entope o paciente de procedimento para ganhar dinheiro, faz aquela coisa meio que acelerada, ai, toma um café, lá, 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 aquela coisa correndo, sai, a pessoa deixou lá o fígado lá dentro, o rim lá dentro de pagamento, né? Naquela pressão. Depois, às vezes, se arrepende. E comigo, eu também deixo umas 2 horas para os pacientes, geralmente, e vou e converso, e falo, e dou atenção. Como eu sou professora, eu gosto de explicar, como você falou, eu Que gosto de explicar. legal, que legal. Falo muito, eu gosto de explicar. E eu gosto de explicar e falar, digo, é bom você saber por que você fazer isso, e por que você deve fazer tal procedimento, do que tal. Eu dou as opções, explico cada um. Então, eu vou com calma. E também, muitas vezes, as pessoas... mas eu quero fazer isso porque eu não sei quem fez. Eu digo assim, você não precisa fazer isso. Eu vou ganhar dinheiro se você fizer, mas eu não acho que você precisa. Né? E eu sou Legal. muito honesta, e eu falo muito, vamos ser natural, não tem para que fazer isso, eu não concordo, mas se você quer, vamos pensar assim, meio termo, né? Tudo bem, o paciente é ele que manda, né, nele, mas eu acho que minha função não é só fazer e ganhar o dinheiro, minha função é orientar, explicar, esclarecer. Uhum. E é interessante a gente poder falar isso para as pessoas também se sentirem acolhidas, porque o mundo está tão frio Uhum. e quando tem pessoas assim que acolhem, abraçam verdadeiramente as pessoas, não fazem só sua função lá, fazem um pouco a mais, mas é uma mais que teoricamente deveria ser obrigatório, né? Uhum. Isso Concordo a plenamente. gente, né, a gente tem esse feedback, como você falou, mesmo que a gente não fique rico, mas a Ah, gente sim. vive o que a gente precisa viver e o mundo vai sempre trazendo pessoas e pacientes para a gente tratar e cuidar de Uhum. maneira mais orgânica e honesta, né? E principalmente honesta para a gente mesmo, né? Porque se a gente é assim, Uhum. se a gente fizer diferente, a gente vai estar se agredindo, né? Se machucando. Com certeza. E isso volta naquilo que eu falei anteriormente. É como eu gostaria, né, que tivesse sido Exatamente. tratado lá. Então É. é isso. Eu falo que eu tenho que começar com o simples para todos os pacientes. Isso. Então tem paciente que quer me matar, porque, Tocha, o que você acha que, né, que eu devo tomar alguma coisa para me ajudar? O primeiro remédio que eu passo se chama água. Boa. Né? Se a pessoa não tem água, muita artrite, artrose geralmente é por falta de água no corpo. Ansiedade também. É. Às vezes é o mais simples. Né? Às vezes a pessoa só precisa de um abraço e esse só é muito. E eu já precisei desse abraço. Eu já precisei Exato. desse abraço. Então tem que começar pelo simples. Não tem por que complicar. É o que eu digo, a vida é complexa, gigantesca, de possibilidades e tarará, mas é muito simples.
É muito simples. E o É simples está muito. cada vez mais difícil, que é o que você está falando. É. Seu simples está difícil, que a gente complica. Toshi, me fala, você tem novidades para contar para a gente de que o pessoal está ansioso, que eu já estou sabendo que você vai fazer. Então, já Conta e revela. há mais ou menos um ano aí tem uma fila de espera aí, as pessoas que querem aprender um pouco sobre as frequências do bem, um curso. Muito Então, bem. devo falar a todos que estou na metade dessa formulação, né, do curso, porque eu gosto de fazer algo para que todos entendam, com analogias, né? Eu sou chato, eu me cobro para que todo mundo entenda, né? Então, isso a gente vai, esse ano, creio que no segundo semestre, que a gente já está acabando esse semestre praticamente, mas lá para setembro, outubro, a gente já vai ter alguma novidade aí no ar. Logicamente que a gente vai avisar todo mundo aí. Então, fiquem atentos aí. Muito bem, para criar novos terapeutas de frequência, né? Uhum. É Porque isso aí. as pessoas precisam ter mais conhecimento. E eu quero também essas frequências aí para colocar no console. Eu já tenho umas frequências que eu coloco, Que mas legal. aí depois eu vou ter umas conversas com você em off Claro. aí para poder saber mais frequências que a gente pode direcionar, porque eu já coloco umas frequências no consultório, eu sinto que o paciente, estou com dor de cabeça, eu pego uma frequência de dor de cabeça, coloco. Legal. Mas aí eu não tenho, meu trabalho é outro, né? Mas aí eu sempre Sim. coloco para dar uma melhorada no ambiente, e o paciente nem Sim. percebe. Eu digo, vou colocar uma música relaxante. Aí bota uma música que é a música zen lá que toca, só que no fundo tem uma frequenciazinha específica para o que ela meio que relatou quando chegou. Às vezes nem é anamnese, porque eu não preciso saber que ela está com alguma coisa, né? Na minha situação, né? Do meu trabalho específico. Mas aí ela relata, Guto, eu estou chateada porque fui traída, estou com depressão. As pessoas geralmente falam, né? Se sentem à vontade e falam as coisas. Então, mesmo eu não sendo terapeuta, às vezes eles contam coisas que eu nem preciso saber, mas aí termina sabendo. Eu digo, deixa eu ajudar a pessoa, deixa eu dar um beijo, dar um abraço, deixa eu dar uma palavra, vou botar uma frequência aqui para dar. Eu sempre coloco a frequenciazinha, mas aí eu vou querer as suas também. Claro! Nesse tratamento. Claro, será um prazer. E lembrando que, como a base são os trigramas do I Ching, existe um estudo, né, que muita gente faz aí, chamado Feng Shui, né, que é para harmonizar os ambientes, que eles usam exatamente os trigramas do I Ching. Então, eu já criei muitas frequências, muitas músicas para ambientes, para harmonizar os ambientes, né? Isso também é possível. Perfeito, Tocho. É muita coisa, é muita coisa. É muita coisa. Outra entrevista, outra conversa. Bora lá. Toshi, muito obrigada. Estou super feliz que você esteve aqui comigo hoje. Me fala suas redes sociais, como as pessoas te acham. Então vamos lá. Primeiro, muito obrigado, Luta. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter demorado a responder lá. Eu estava na correria lá, você sabe disso. Mas muito obrigado. Então vamos lá. Instagram, @frequências do bem, tudo junto. Vocês podem me achar lá. Ou @toshi, TOSHI, _Ohama. Mas eu acho que é mais fácil lá o @frequências do bem, né? Mais fácil, porque nome de japonês é complicado digitar. Mas vocês me acham lá. E manda um direct que, se tiver qualquer dúvida, vamos responder. Perfeito, Tuxi. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos ouviram até agora. Entre em contato comigo no Instagram também, Guta Maranhão, doutora Guta Maranhão, ou no Saúde Desperta, e Frequências com Toshi. Isso aí. Obrigado. Beijo, Tuxi. Obrigada. Beijo, valeu. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau, tchau.